contra credores. Vou fazer como eu sempre faço, eu começo do básico e a gente vai depois afinando e analisando conceito de fraude contra credores, pressupostos, requisitos, natureza jurídica, a via apropriada para reconhecimento da fraude contra credores, o que tem que ter a petição inicial da fraude contra credores, o que tem que ter a contestação, o procedimento e jurisprudência, tá? Então, uma aula bem completa, como eu disse, nós vamos aqui entrar de cabeça, mergulhar nesse tema fraude contra credores. Ideia inicial. A ideia inicial aqui é a seguinte: nós sabemos que quem responde pela dívida da pessoa é o seu patrimônio. A partir do momento em que eu constituo uma dívida, é o meu patrimônio que responde pelo cumprimento da obrigação. Se eu não realizar o pagamento, se eu não realizar o cumprimento da prestação, eu vou sofrer uma ação de execução, e nessa ação de execução, o meu patrimônio vai responder pela dívida, o patrimônio do devedor principal ou do responsável patrimonial, é aquela ideia, né, do princípio da responsabilidade, artigo 789 do CPC, todos os bens do devedor, presentes e futuros, respondem pela obrigação. Muito bem, esses bens permanecem na esfera de disponibilidade do devedor, que é o seu proprietário. Então veja, se eu constituo uma dívida hoje e eu tenho patrimônio, eu não perco a disponibilidade do meu patrimônio. Eu posso vender o meu patrimônio, eu posso usar o meu patrimônio, eu posso gozar do meu patrimônio, eu posso fazer o que eu quero. Imagine, como que eu constituo uma dívida agora? Eu posso fazer um negócio jurídico, eu posso fazer um contrato de compra e venda. A Renata me vende um automóvel. Pronto, constituiu uma dívida. Eu tenho que pagar a Renata agora. Ou eu emito, ou alguém emite um título executivo extrajudicial. Eu emito um cheque, eu emito uma nota promissória, eu emito uma duplicata, eu emito uma debênture, eu assino um contrato. Pronto, constituiu uma dívida. A dívida está constituída. Veja, não estou falando de execução, não estou falando de nada ainda, estou falando da dívida. Como que eu constituo uma dívida? Fazendo negócio jurídico. A partir do momento em que eu fiz o negócio jurídico e eu ainda não cumpri a minha prestação, ou a prestação é exigida, já venceu e eu não cumpri, eu estou inadimplente. Mas eu tenho patrimônio. Impede a minha inadimplência de disponibilidade do meu patrimônio? Nenhuma. Eu posso dispor do meu patrimônio a hora que eu quiser, desde que eu não me torne insolvente. Então veja, se eu contrair uma dívida com a Renata de 150 mil reais, foi o valor da aquisição do bem por minha parte, e eu estou inadimplente com a Renata, eu posso vender um terreno que eu tenho de 300 mil reais, porque eu tenho a disponibilidade do terreno, ele é meu, sou proprietário? Posso. Se eu tiver outros bens para responder a dívida da Renata, eu posso vender o que eu quiser, sem problema nenhum. Eu tenho direito aqui, ó, de usar, gozar, dispor, reaver. Agora, o próprio sistema jurídico, ele disponibiliza, né, um controle disso. O devedor pode gerir o seu patrimônio como ele bem quiser, desde que esteja assegurado o pagamento da dívida por algum bem, desde que ele não se torne insolvente. Enquanto ele não se tornar insolvente, está tudo certo. Existe um sistema de controle da disponibilidade dos bens do devedor que assegura a livre administração e disposição dos bens, desde que, claro, não traga prejuízo aos credores. Então há uma necessidade aqui de estabelecer um equilíbrio entre a necessidade de proteger o credor, a Renata, que tem direito de receber agora 150 mil reais, e a necessidade também de preservar a liberdade do devedor quanto ao tráfego jurídico-econômico. Eu posso dispor do meu patrimônio como eu bem quiser, desde que eu garanta que eu tenha ainda um patrimônio para responder pela dívida da Renata. O sistema, ele protege a disponibilidade do patrimônio quando causa dano aos credores. Ah, eu tenho uma dívida com a Renata de 150 mil reais. E eu abro mão de todo o meu patrimônio. Agora a Renata não vai ter uma garantia para receber a dívida dela. Então aqui o sistema entra. Aí liga a luz vermelha. Diz, bom, agora você é insolvente. Se você é insolvente, o sistema desaprova o seu ato de alienar ou onerar esse bem. Por quê? Se você aliena, transfere o bem ou onera o bem, você está prejudicando o credor. O que é o dano do credor? Quando que a Renata estará com um prejuízo, com um dano? Quando ela não tiver um bem de minha propriedade para garantir a dívida dela. Não restar na esfera patrimonial do devedor outros bens que possam satisfazer a dívida. Atos na execução. Isso não está indo.
Atos na execução realizados em fraude. O que é a fraude na execução? Olha só, estou dizendo fraude na execução, genericamente. Fraude na execução é o devedor abre mão do seu patrimônio, transfere o seu patrimônio, de maneira que ele fica insolvente. Ou seja, a dívida dele é maior do que o patrimônio. Quando ele chega nessa situação, ele dispor do patrimônio e se tornar insolvente, isso se chama fraude na execução. E quais são os mecanismos que o sistema processual trata esse tema? 3. Fraude contra credores, fraude à execução e alienação de bem penhorado. São os 3 institutos que a gente vai trabalhar dentro dessa ideia geral de que é possível o sistema restringir para garantir o direito do credor quando o devedor aliena ou onera o seu patrimônio de forma a se tornar insolvente. De modo que, se depois de constituída a dívida, eu alieno o meu patrimônio, mas eu ainda tenho o bem suficiente para a garantia da dívida, eu posso alienar o que eu quiser, porque não terá fraude e não terá sistema protetivo em favor do credor. Então veja, em todas essas situações nós temos um ponto em comum para que possa ser reconhecida a fraude contra credores, a fraude à execução ou alienação de bem penhorado. Em todas elas nós temos que ter um pressuposto comum. Só se fala em fraude se o devedor, ao onerar, ao alienar o seu patrimônio, ele se tornar insolvente. Então, uma matéria de defesa, em qualquer delas, é o devedor não é insolvente. Se o devedor não é insolvente, se o devedor tem patrimônio, não tem fraude. Todo mundo concorda? Esse é um ponto essencial. Só se fala em fraude na execução quando o devedor se torna insolvente. Tem mais dívida do que patrimônio. Enquanto ele não for insolvente, não tem fraude nenhuma. O professor Alessandro foi executado, citado para pagar em 3 dias e não pagou. E depois que ele foi citado, ele vendeu um veículo. Tem fraude à execução? Depende. Se eu vendi um veículo, mas não me tornei insolvente, não tem fraude à execução. Só terá fraude à execução se com a venda do veículo eu me tornei insolvente ou aumentei a insolvência. Eu posso vender o que eu quiser durante a execução, desde que eu tenha patrimônio para garantia da dívida. E aí não vai ter fraude nenhuma. Esse é um ponto que a gente tem que deixar bem marcado. Porque a primeira matéria de defesa e a primeira coisa que você vai analisar em favor do seu cliente executado é: você tem outro patrimônio para garantia da dívida? Diante de um pedido de fraude contra credores, fraude à execução? Se o seu cliente disser tenho, tá beleza, você vai fazer uma defesa e vai dizer: ó, ele tem patrimônio, não tem fraude nenhuma aqui não. Ele tem patrimônio para garantia da dívida. Pronto, você vai vencer a ação. Agora, muito provavelmente vai acontecer do seu cliente vender um bem, alienar um bem, onerosamente ou gratuitamente, porque o pior ainda é ele doar o bem, né? Ele pode doar também. E ele não tem mais bem para garantia da dívida. Aí você vai dizer: bom, então nós não estamos na primeira situação, ele é insolvente. Tem defesa? Tem defesa. Daqui a pouquinho a gente vai ver como. Ok? Mas vamos lá. O primeiro ponto é esse. Analisar se o seu cliente é insolvente ou não. Seu cliente é executado. Eu coloquei aqui as 3 fraudes específicas. Fraude contra credores, a execução. Um outro ponto é, há uma graduação das fraudes. A fraude contra credor é menos grave do que a fraude à execução. A fraude à execução é mais grave. E a alienação do bem penhorado é mais grave ainda. Então nós estamos numa graduação aqui de gravidade. A fraude contra credores é menos grave. E o que ela provoca? Qual é a consequência da fraude contra credores? O negócio que foi feito de venda, de doação pelo devedor vai ser anulado, desconstituído. Anulado, desconstituído. Por que a fraude contra credores é menos grave do que a fraude à execução? Pelo seguinte: na fraude contra credores, eu sou devedor. Eu tenho uma dívida constituída contra mim. Eu fiz um contrato com a Renata e não paguei. Só que a Renata ainda não ajuizou uma ação contra mim. Eu não fui citado em nenhuma ação. Eu só sou devedor. E depois que eu fui devedor, eu vendi um bem. Então veja, eu fiz um negócio jurídico com a Renata. Vamos imaginar que eu fiz um contrato verbal de compra e venda de um automóvel com a Renata Lapastin. A Renata me entregou o veículo.
E eu me comprometi a efetuar um pagamento para ela, que é o pagamento do valor. Ai, meu Deus, como é que eu vou tirar isso aqui agora? Peraí. Sabia que isso ia acontecer. Eu fiz um contrato verbal com a Renata de compra e venda de um automóvel. Ela me entregou o automóvel e eu não entreguei o dinheiro para ela. Eu estou inadimplente. O contrato é verbal. Depois disso, eu peguei e vendi um bem para o Dr. Williams, já devedor, depois de constituída a dívida. E quando eu vendi o bem para o Dr. Williams, eu vendi o automóvel e a minha casa. Vendi os dois para ele. Eu me tornei insolvente. Agora eu não tenho mais patrimônio para responder pela dívida da Renata. O que a Renata faz? A Renata sabe que eu vendi o bem para o Dr. Williams. O automóvel que eu comprei e não paguei e a casa. E eu já não tenho mais bem nenhum. O que o Dr. Williams fala? O Dr. Williams adquiriu o meu bem. Ele é o terceiro adquirente. O que a Renata fala? Ela é minha credora. A Renata fala assim, olha só, eu tenho uma dívida aqui com você, Alessandro, de 150 mil reais, ainda que seja um contrato verbal, mas você me deve. E depois da dívida, você vendeu tudo para o Williams. Agora eu não tenho garantia para o pagamento dessa dívida. O que a Renata faz? A Renata entra com uma ação chamada pauliana ou revocatória para anular, desconstituir a compra e venda entre o Alessandro e o Williams. Ela ajuiza uma ação revocatória ou pauliana para desconstituir o contrato de compra e venda que eu fiz com o Williams, porque eu me tornei insolvente. Essa é a ideia. Agora perceba, isso é importante. Você consegue perceber que eu, que sou o devedor alienante, eu ainda não fui citado, porque a Renata não propôs uma ação contra mim. Se a Renata tivesse proposto uma ação de cobrança ou uma ação de execução do valor dos 150 mil reais, e eu tivesse sido citado, e depois da minha citação, ou na ação de cobrança, conhecimento, ou na ação de execução, tanto faz, depende do título, se eu tivesse sido citado, e depois da citação eu vendesse o automóvel e a casa para o Williams, você consegue perceber que é mais grave. Aqui, o devedor já está sendo demandado judicialmente e já foi citado. E se eu vendo, já não é mais fraude contra credores. Agora é fraude à execução, é mais grave. Por que é fraude à execução? Porque o devedor já foi citado. Ou na ação de conhecimento que a Renata propôs, se ela não tinha o título, ou na ação de execução, se ela tinha o título. Tá claro? Essa situação é da fraude à execução. Agora eu tenho uma situação mais grave ainda. Eu devo para a Renata ajuiza a ação, depois que a Renata ajuizou a ação, eu vendi o bem, depois de citado, só que tem uma penhora. A Renata conseguiu penhorar um bem para recebimento do pagamento do valor do veículo que eu não paguei. Ela penhorou um terreno baldio que eu tenho. Já tem a penhora na execução. Depois da penhora realizada, eu vendo o bem penhorado. É mais grave ainda. Aí é a alienação de bem penhorado. Ok? Deu para perceber? Maravilha. A fraude contra credores, isso aqui é essencial você entender. Na fraude contra credores, o objetivo da Renata credora, que foi fraudada, é desconstituir o negócio realizado pelo devedor. Esse negócio que eu realizei pode ser oneroso ou gratuito. Eu posso ter vendido o bem para o Dr. Williams, o terceiro, o veículo que eu comprei e a casa, onerosamente, ou pode ser gratuitamente. Eu posso ter doado para o Dr. Williams. Mas por que você doou? Eu doei para a Renata não ter bens para receber a dívida dela. Agora perceba, quando o ato de alienação, alienar é transferir o bem. Eu posso alienar gratuitamente ou eu posso alienar onerosamente. Quando o ato de alienação, Renata, for gratuito, há uma presunção absoluta de fraude contra credores. Se eu me tornei insolvente. Se eu não me tornei insolvente, não tem fraude nenhuma. Ok? Se foi gratuitamente, há uma presunção absoluta de fraude contra credores se eu me tornei insolvente. Não, professor, foi onerosamente. Aí nós vamos ter mais requisitos aí, por quê? Olha só, para poder
Eu vendi o bem onerosamente para o Dr. Williams. Para que eu possa, para que a Renata possa desconstituir a compra e venda entre o Alessandro e o Williams, anular, quando a venda é onerosa, a Renata vai ter que alegar e provar, primeiro, o dano dela. Ou seja, com a venda eu me tornei insolvente, eu, devedor, me tornei insolvente. Isso prejudica ela? Prejudica ela. É o dano dela. É o dano dela. Então ela tem que alegar o evento danoso. O evento danoso é, com a venda do bem para o Dr. Williams, o Alessandro, meu devedor, se tornou insolvente. Ou aumentou a insolvência. Esse é o primeiro requisito. E o segundo, ela vai ter que provar para o juiz que o Dr. Williams, o terceiro adquirente, sabia ou podia saber da insolvência do devedor. Ela vai ter que provar os dois requisitos. A insolvência do devedor alienante e ela vai ter que provar para o juiz que o terceiro adquirente, o Williams, que comprou os bens meus, o Williams sabia ou devia saber que com a venda que eu fiz eu me tornei insolvente. Ok? São os dois requisitos, a gente vai analisar eles daqui a pouquinho. Fechou? Beleza, doutor Arnaldo. E tem algumas situações, olha como o direito é lindo, né? Tem algumas situações em que esse requisito, o doutor Williams, terceiro adquirente, sabia ou tinha condição de saber da minha insolvência. Tem algumas situações em que há uma presunção disso. Há uma presunção que o doutor Williams sabia. Quando? Quando eu, devedor, sou um insolvente notório. Todo mundo sabe que eu tenho muita dívida. Aí é uma presunção. Ou quando eu vendo um bem para um parente. Filho, pai, amigo, sócio. Ou quando eu vendo o bem por preço vil. Essa casa que eu moro e esse carro que eu vendi para ele, os dois juntos têm um valor de mercado de 500 mil e eu vendi para o Dr. Williams os dois por 100. Preço vil. Presumo que ele sabe da minha insolvência. Ou, tem mais. Tem mais presunção de insolvência. Então vamos chegar lá, mas deixa eu ver se eu lembro de mais uma. Eu acabei de lembrar e esqueci. Preço vil, parente, gratuitamente, insolvência notória. Ah, lembrei. Eu vendo o bem para o Dr. Williams, mas permaneço na posse dos bens. Há uma presunção aqui de que ele sabia do meu estado de insolvência também. Por quê? Isso provavelmente é uma fraude, tá? Então isso é fraude contra credores, a gente vai desenvolver esse tema daqui para frente. Mas professor, e a fraude à execução? A fraude à execução é mais grave porque a alienação do bem vai acontecer depois que o devedor foi citado. E aí essa venda já tem uma ação de execução ou uma ação de cobrança. Foi depois da citação do devedor, réu, que ele vendeu o bem. O que vai acontecer? O credor, que já tem uma ação ajuizada, ele vai alegar nos próprios autos da ação de cobrança ou de execução que houve fraude à execução, nos próprios autos, e o juiz vai declarar que a venda é ineficaz para o credor. Ou seja, o credor pode ir lá e penhorar o bem. Para ele, a venda não produz efeitos. Tá? Então, aqui é a ineficácia da alienação. E fraude relacionada à alienação do bem penhorado é ainda mais grave, porque eu vendi o bem que está penhorado. E aí, depois a gente vê isso aqui. Combinado? Até agora tá tranquilo? Então, vamos entrar agora de cabeça na fraude contra credores. Eu fui bem específico aqui para deixar essas ideias iniciais. Conceito de fraude contra credores. Olha que interessante. A fraude contra credores é um instituto do direito civil. Nós estudamos fraude contra credores lá no primeiro semestre do direito civil. Primeiro semestre, parte geral. É uma causa de anulação do negócio jurídico. O negócio jurídico está lá na parte geral do Código Civil. Eu dou essa aula, não com essa profundidade, claro, não com esses detalhes, eu dou essa aula de fraude contra credores para alunos do primeiro semestre do curso de Direito da faculdade onde eu leciono. Primeiro semestre. A pessoa já tem um conteúdo desse, assim, de fraude contra credores, que é uma coisa, é um estudo complexo, né? Já vai ter no primeiro semestre. Fraude contra credores é uma situação do direito material, é uma causa que vai anular o negócio jurídico. Qual é o negócio jurídico? O contrato de compra e venda que eu fiz com a Renata. Eu declarei que eu quero comprar, a Renata declarou a vontade que quer vender, nós autorregulamentamos os nossos interesses, nós convencionamos o objeto, qual é o veículo, o preço, a forma de pagamento, nós fizemos um contrato.
Contrato de compra e venda é negócio jurídico bilateral. Minha declaração de vontade, quero comprar. Declaração de vontade da Renata, quero vender. Um faz a proposta, o outro aceita, consenso, contrato. Negócio jurídico. O que eu vou fazer agora? Eu vou anular esse negócio jurídico. É uma causa de anulação do negócio jurídico. Por quê? Porque teve um vício, a fraude. Tá? Então, vamos lá. É um instituto do direito material com repercussão no direito processual, que ocorre quando o devedor pratica um ato ou um negócio oneroso ou gratuito que conduz. Aí é que vem. Quando eu faço esse negócio com a Renata, ou eu vou diminuir o meu patrimônio. Claro, eu deixei de ser proprietário. Quando eu faço esse negócio com a Renata, e eu vendo depois para o Dr. Williams, quando eu faço o contrato com o Williams, eu me dispus do bem, eu vendi o bem. E é esse bem que a Renata quer anular. É esse contrato que a Renata quer anular. Eu vou, então, diminuir o meu patrimônio, e com a diminuição do meu patrimônio, eu me tornei insolvente, ou eu aumentei a minha insolvência. Piorou o meu estado de insolvência. Ok? E agora, o que a Renata quer? A Renata, que é credora. A Renata quer anular o meu negócio com o Williams. Ok? Para ter uma garantia da dívida dela, do contrato que ela fez comigo. Ok? Muito bem. Então, é a prática de um ato pelo devedor endividado destinado a aumentar o seu passivo, que vai superar, né, em superação ao ativo. Ou seja, com a venda, ou vai criar a situação de insolvência, ou vai ampliar a insolvência perante os credores. E eu posso ter vários credores, né? Imagine que eu tenho como credor a Renata ou o Arnaldo. E eu pego o meu patrimônio e vendo para o Williams. Estou frustrando tanto a Renata quanto o Arnaldo. Qualquer um dos dois pode entrar com uma ação para anular a compra e venda que eu fiz com o Williams, a venda que eu fiz com o Williams. Ok? Pressupostos para a fraude contra credores. 2 pressupostos. Anotem aí. Só se pode cogitar de fraude contra credores quando o devedor alienante, eu sou devedor da Renata e do Arnaldo, e eu estou vendendo para o Williams. Devedor alienante se torna insolvente ou amplia a insolvência. É aquilo que a gente falou lá no começo. Tem que ter insolvência. Ok? Então tem que ter a insolvência. Ou seja, agora a minha dívida é maior do que o meu patrimônio. Meu passivo supera o ativo. Entra tudo. Passivo supera o ativo. Agora presta atenção que eu já falei isso lá no comecinho, eu vou repetir porque é importante. Se eu sou devedor da Renata e do Arnaldo, e eu transfiro o meu patrimônio para o Williams, mas eu não me torno insolvente, então veja aqui, eu ainda sou solvente. Se o devedor da Renata e do Arnaldo, o Alessandro, vende o patrimônio para o terceiro adquirente, o Williams, mas ainda é solvente, ou seja, eu ainda tenho condições materiais de pagar os débitos da Renata e do Arnaldo, eu posso dispor do meu patrimônio como eu bem quiser, que não terá fraude contra credores. Porque eu não sou insolvente. Fechou? Beleza. Segundo pressuposto, quem pode entrar com a ação para desconstituir a compra e venda entre o Alessandro e o Williams, o terceiro adquirente? O credor. Que credor? O credor que já tinha em seu favor a obrigação quando houve a transferência do patrimônio pelo devedor. Ele já era credor ao tempo da venda. Se o credor constituiu a dívida em seu favor depois da venda, ele não tem direito à fraude contra credores. Tem que ser o credor pré-constituído à venda, à alienação do bem. Então vamos imaginar que hoje, dia 4 de março, eu faço um contrato e vendo os meus bens para o Williams. Quem vai poder entrar com fraude contra credores? Quem já era meu credor antes dessa venda. O Arnaldo e a Renata já eram, eles podem. Não. Quem quer entrar com a ação para anular a venda para o Williams é a Elisângela, que constituiu uma dívida comigo amanhã. Então ela não vai poder. A dívida dela já foi constituída depois que eu vendi o bem. Então ela não pode entrar com fraude contra credor. Ela que tinha que ter a cautela de saber no momento da constituição da dívida se eu teria patrimônio ou não. Eu já tinha vendido meu patrimônio antes da constituição da dívida. Da dívida dela, Elisângela. Então, quem pode entrar com a ação para desconstituir o negócio feito pelo devedor alienante em fraude contra credores? Só aquele credor que já era credor no momento da prática do ato fraudulento. Esse tem legitimidade para entrar. Veja, a Renata tem um contrato verbal de compra e venda de um veículo e o Arnaldo tem um contrato de aluguel que ele me aluga um imóvel e eu não estou pagando. Tanto que é uma dívida do aluguel. Ele já é meu credor antes da venda.
Ok? Esses têm legitimidade. Só que o Arnaldo ainda não entrou com uma ação de despejo contra mim, e nem a Renata entrou com uma ação de cobrança ou de execução do valor que eu devo para ela. Se já tivesse entrado e eu já tivesse sido citado e eu vendi o bem, aí é fraude à execução. Ok? Deve existir uma obrigação constituída. Essa obrigação tem que ser reconhecida por lei, contrato ou judicialmente. E não foi cumprida. Agora preste atenção. O prejudicado na fraude contra credores não é quem participou do negócio que vai ser anulado. Eu vendi o bem para o Williams. O Williams adquiriu o meu bem. E quando eu vendi para o Williams, terceiro adquirente, eu me tornei insolvente. Quem que quer agora anular esse negócio entre mim e o Williams? Não é o Williams. Quem quer anular é o credor, é a Renata e o Arnaldo. Eles querem entrar aqui, no nosso negócio, entre mim e o Williams, e dizer, o que vocês fizeram aí é anulável, eu vou anular isso aí. O Williams pode entrar com uma ação de fraude contra credores contra mim para anular o negócio? Não. Quem tem que anular é o credor terceiro. Ele nem é meu credor. Ele que é. Eu que sou credor dele, se ele não me pagar. E nem eu. Eu também não posso. Olha que situação estranha. Olha só. Isso é importante. O doutor Arnaldo e a doutora Renata têm um crédito para receber de mim. Eles já têm uma dívida constituída. Depois disso, eu faço um negócio com o Williams e eu vendo um bem para o Williams e me torno insolvente. Eu estou prejudicando a Renata e o Arnaldo. Só que depois que eu fiz esse negócio com o Williams, eu me arrependo. Eu vou poder entrar com fraude contra credores contra o Williams para anular o negócio? Não. Eu posso anular esse negócio com o Williams se eu alegar um vício de vontade, um erro, um dolo, uma coação. Aí eu posso anular. Uma lesão, estado de perigo. Mas fraude contra credores, quem tem legitimidade é o credor, que não tem nada, que não fez o negócio entre o Alessandro e o Williams. O Alessandro Williams vai sofrer os efeitos da desconstituição do negócio pretendido pela Renata credora ou pelo Arnaldo credor, qualquer um credor meu. Ok? O prejudicado na fraude não é o Williams, o terceiro adquirente. É o credor, que ficou sem bem agora para a garantia da dívida, que ele tem o crédito. Tá? Porque quando eu vendo bem para o Williams, eu frustro a Renata e o Arnaldo. Eles não vão ter como receber mais. Eu me dispus do patrimônio que eu tinha para a garantia da dívida e agora eu sou insolvente. Ok? Somente o devedor pode praticar atos de fraude contra credores. A alienação que vale ou acentua a insolvência só se constitui em fraude contra credores se realizada após o inadimplemento da obrigação. O credor terá legitimidade para entrar com ação pauliana ou revocatória se sua prestação for exigível. Essa dívida deve ser contraída antes da alienação. Tá claro isso, né? A dívida tem que ser contraída pela Renata e Arnaldo antes da alienação do bem para o Williams. Agora preste atenção. Vou colocar essa situação aqui como exemplo, para vocês entenderem. A Renata e o Arnaldo são credores do Alessandro. A Renata porque fez um contrato de compra e venda verbal de um automóvel e o Arnaldo porque alugou um imóvel para mim e eu não estou pagando o valor do aluguel. Ok? Já tem a dívida constituída. E eu vendi, depois disso, os meus bens para o Williams em fraude contra credores. Agora eu sou insolvente. A Renata e o Arnaldo, qualquer um dos dois pode ajuizar uma ação para desconstituir a compra e venda entre o Alessandro e o Williams. Agora, imagine a seguinte situação. A dívida foi constituída antes, mas a dívida ainda não é exigível. Vou dar um exemplo. Eu fiz um negócio com a Renata de compra e venda e eu tenho que pagar para a Renata R$100.000. Só que nós convencionamos no nosso contrato que essa dívida vai vencer no dia 1º de junho de 2023. Daqui 3 meses. Antes da dívida ser exigível, ela já tem a dívida. Antes da dívida ser exigível, eu vendi o bem para o Williams e me tornei insolvente. A Renata já pode ajuizar a ação pauliana ou revocatória para anular o negócio quando a dívida dela ainda não é exigível? Ela tem legitimidade, mas ela ainda não pode ajuizar a ação. Ela ainda não tem interesse de agir. Por que ela ainda não tem interesse de agir? Porque a dívida dela ainda não venceu. Ela só vai ter interesse de agir, de desconstituir
a minha venda do bem para o Williams depois que a dívida dela for exigível. E a dívida dela vai ser exigível depois do dia 1º de junho, se eu não paguei. Aí ela pode entrar com a ação revocatória ou pauliana. Ok? Agora preste atenção. E se a Renata entra com a ação antes da dívida ser exigível? E até esse processo ser distribuído, ser autuado, ir concluso para o juiz, e o juiz analisar, aí o juiz vai perceber, mas a sua dívida aqui não é exigível ainda. O juiz vai determinar a emenda da petição inicial para a Renata manifestar o interesse de agir. E ela vai dizer, nossa, eu tinha que ter esperado realmente 1º de junho. Eu ingressei antes, eu não tenho interesse de agir. Só que quando a Renata vai manifestar sobre o pedido, a determinação do juiz de emenda inicial, porque o juiz não vai poder extinguir antes dela manifestar sobre isso, efetivo contraditório. Quando ela vai manifestar, já passou o dia 1º de junho. E agora ela tem. Agora ela vai dizer, olha, quando eu distribuí a ação, eu não tinha. Mas agora no curso da ação eu tenho. E o que tem que ser analisado é a situação no momento da sentença. Lá no momento da sentença eu já tenho. Então o vício é superado. Tá? E a ação prossegue. Beleza? É isso que está aqui. Fechou? Muito bem. Agora a gente vai entrar no ponto principal da parte material. Os requisitos para que configura a fraude contra credores. Se você advoga para a Renata ou para o Arnaldo, para o credor, você vai ter que colocar os requisitos na petição inicial e provar isso para o juiz para você vencer a ação. Você vencer o pedido, anular, conseguir anular o contrato entre o devedor alienante e o terceiro. E se você está fazendo a defesa, porque aí você pode fazer a defesa tanto do devedor alienante quanto do terceiro adquirente. Você pode ser contratado por um ou por outro, certo? Ambos vão figurar no polo passivo da ação. Você pode ser o advogado do terceiro adquirente ou você pode ser o advogado do devedor alienante. Tá claro? Vamos lá. Requisitos para a fraude contra credores. A doutrina e a jurisprudência colocam 2 requisitos para configurar fraude contra credores. Um objetivo e um subjetivo. Você vai ter que descrever isso na petição inicial se você advoga contra o credor. E se você for advogado do réu, dos réus, qualquer um dos dois, ou dos dois, pode ser dos dois, inclusive, você vai na contestação dizer que não estão presentes esses requisitos, para que o seu cliente vença a ação. Fechou? O requisito objetivo é bem tranquilo. É a insolvência do devedor alienante, que vai causar o prejuízo ao credor, o evento danoso. A alienação ou oneração do bem, a minha venda para o Williams, conduzia a uma situação de piora ou criação da insolvência. O primeiro requisito é esse. Requisito objetivo. A insolvência do devedor alienante. Essa insolvência pode ser uma insolvência que foi piorada ou foi criada com a venda. Tanto faz. Ok? Eu podia já ser insolvente e piorei com a venda, ou eu podia não ser insolvente e me tornei insolvente com a venda. Tanto faz. Aqui a insolvência, esse requisito é o eventus damini. Como que o credor prova para o juiz que o devedor réu é insolvente? Ele pode comprovar de várias formas. Ele pode trazer, por exemplo, fotocópias de processos de execução que esse devedor responde e nessas execuções não tem penhora. Pronto, ele comprovou a insolvência. Porque esse devedor responde por um monte de execução e as execuções deles estão todas sem penhora. Ele não tem bem para responder a dívida. Pronto, você comprovou para o juiz a insolvência. A insolvência pode ser notória. É um devedor conhecido na comarca, todo mundo sabe que aquele devedor está devendo para todo mundo. É notório que ele não tem mais patrimônio. Quebrou. Ele já pediu outras vezes, né, recuperação judicial. Deu uma levantada, mas está mal das pernas. Tem pedido de falência. Tem vários protestos no cartório extrajudicial contra ele. E ele não paga os protestos. O nome dele está negativado no Serasa. Tudo isso é prova documental de que ele é insolvente. Ok? Tem que provar que ele é insolvente. Agora, o outro requisito, ele é mais sofisticado. Por quê? Porque é um requisito que ele está sendo evoluído ao longo do tempo. Então, eu vou fazer uma escada aqui. Como era, como depois passou a ser e como é hoje.
Tá? Esse requisito subjetivo é o seguinte: intenção do devedor de provocar uma redução patrimonial até o estado de insolvência. Ou seja, o segundo requisito é subjetivo, é aquele assim: o devedor vendeu o bem para o terceiro adquirente. Para quê? Para ferrar com a vida do credor, para o credor não achar nada. Eu, devedor, vendi o bem para o Williams porque eu não quero pagar a Renata ou o Arnaldo. Intenção de fraudar o credor. Num primeiro momento, essa intenção tinha que ser provada deliberadamente no processo. Agora você perceba como que isso seria difícil para o credor provar. Que a intenção do devedor era fraudar a execução. Como que eu vou provar que a intenção, quando o Alessandro vendeu o bem para o Williams, era fraudar a Renata e o Arnaldo? É muito difícil fazer essa prova. É muito drástico para a Renata e para o Arnaldo comprovar que o devedor alienante tem uma intenção deliberada de alienar o bem para fraudar o credor. Você concorda comigo que é difícil? É muito difícil. Essa intenção deliberada, ela tem um nome chamado animus nocendi. Intenção direta de prejudicar o credor. Intenção direta do vendedor alienante devedor. Eu quero ferrar com a Renata e com o Arnaldo. Então a Renata e o Arnaldo vai ter que provar isso para o juiz. Era muito difícil. Então, esse animus nocendi, intenção de fraudar, foi superado. Não precisa provar isso, não. Precisa provar o quê? Precisa provar, aí nós vamos para a segunda evolução. Essa primeira evolução já foi superada. Não precisa disso, não. Porque é muito difícil. Vamos dar uma flexibilizada aqui para o credor, autor da ação. Vamos fazer uma coisa mais simples. A coisa mais simples é a seguinte: o credor tem que provar para o juiz, na ação anulatória, que o devedor alienante tinha condições de saber que a alienação desse bem causou a insolvência. Ou seja, basta que o devedor tinha ciência que aquele ato que ele praticou, a venda do bem, causava ou prejudicava a insolvência dele. O que importa é a intenção. Aqui é mais objetivo. Tem que provar que o devedor, Alessandro, sabia que quando ele alienasse o bem para o Williams, ele ia ou piorar ou se tornar insolvente. Mas tem mais uma coisa também. O Williams, o terceiro adquirente, sabia ou tinha condições de saber do estado de insolvência do alienante, do devedor. 2 requisitos. Na fase intermediária, precisava comprovar aqui aquilo que é chamado de concilium fraudis. O que é isso? O concilium fraudis. Olha, eu sou o devedor da Renata e do Arnaldo. Eu tenho e eu vou vender o bem para o Williams. Para que a Renata ou o Arnaldo anule a venda, eles vão ter que mostrar para o juiz que eu, devedor, quando vendi o bem para o Williams, eu sabia que essa venda ia me tornar insolvente ou prejudicar a minha insolvência. E mais, segundo requisito, segundo requisito, a Renata e o Arnaldo, os credores, vão ter que provar para o juiz que o Williams sabia ou tinha condições de saber da minha insolvência. Ok? É mais fácil do que provar a intenção de fraudar. Concordam comigo? É mais fácil eu provar que o devedor se tornou insolvente com a venda, e ele sabia que ele ia se tornar insolvente, e que o William, terceiro adquirente, também, quando adquiriu, sabia que eu era insolvente, eu vendedor. Era mais fácil. Então aqui é o concilium fraudis. Os dois, concilium aqui significa que os dois sabiam. Bom, aí a doutrina veio e ainda colocou mais um facilitador aqui. A doutrina veio e falou assim, olha, quando o devedor alienante vende o bem para o terceiro adquirente, se essa alienação, aí não é venda, tá? Se o devedor aliena o bem para o terceiro gratuitamente, como que eu alieno um bem gratuitamente para outro? Eu faço uma doação. Se esse ato de alienação for gratuito, a doutrina vem e diz assim, esse intuito fraudulento é presumido de forma absoluta.
Porque ele se tornou insolvente ou aumentou a insolvência diante de um ato gratuito. Então tem fraude aí. Essa fraude é para prejudicar os credores. E se o ato de alienação for oneroso? Bom, se o ato de alienação for oneroso, o credor precisa demonstrar que o devedor, alienante, tinha potencial de conhecimento que esse ato levaria à sua insolvência. E o terceiro adquirente tinha um conhecimento real ou presumido de que a alienação onerosa causou a insolvência do devedor alienante. Aquilo que a gente analisou. Ok? Então, para essa segunda corrente segunda evolução, 2 requisitos. No requisito subjetivo, ele se subdivide em 2. O devedor alienante sabia que a venda ou alienação onerosa, tornaria ele insolvente, e o terceiro adquirente também sabia que ao adquirir, o vendedor se tornou insolvente. Agora perceba aqui comigo. Se eu sou o devedor, se eu sei que eu tenho uma dívida com a Renata e com o Arnaldo, e se eu vendo o bem para o Williams, não é natural eu saber que eu estou me tornando insolvente? É claro. Não vou precisar provar isso para o juiz, que o devedor sabia. É claro que o devedor sabia, o bem é dele. O bem é dele. Então eu vou falar de novo, ó. Eu tenho uma dívida de 150 mil com a Renata, e eu tenho uma dívida de 100 mil com o Arnaldo. Eu tenho uma dívida de 250 mil. E eu tenho um bem de 100 mil, só esse bem de 100 mil. Então eu sei que eu sou insolvente. E eu vendo bem para o Williams. Eu não vou saber que eu sou insolvente, que estou ampliando a minha insolvência? Estou. Então não precisa comprovar a insolvência do devedor. Que ele sabia da insolvência. Que ele tinha consciência da insolvência. Eu preciso comprovar que ele é insolvente, é um requisito objetivo. Agora eu não preciso provar para o juiz que o devedor alienante sabia da insolvência dele. A insolvência dele é claro que ele sabia, o bem é dele. Então nós vamos evoluir para uma terceira corrente, para uma terceira fase da fraude contra credores. A terceira fase vai afinar isso aqui, vai tornar a coisa mais fácil. Por quê? A terceira fase diz assim, ó, que é a nossa fase atual. É o que precisa ser hoje. Hoje, só se exige, além da comprovação da insolvência, o requisito objetivo, no subjetivo, só precisa demonstrar que o terceiro adquirente tinha ou devia ter conhecimento da insolvência do vendedor. Só isso. Evoluímos. Nós saímos do concilium fraudes e passamos para a terceira etapa, a etapa da ciência da fraude. E quem tem que ter ciência da fraude? O terceiro adquirente. Não precisa ser eu, o próprio vendedor do bem. Eu já sei mesmo. Quem tem que ter ciência da fraude, ou seja, quem tem que ter ciência da insolvência é o terceiro adquirente. Essa é a posição que tem predominado hoje, e essa é uma posição de uma doutrina especializada nesse tema, que é a doutrina do Marcos Bernardes de Mello, num livro chamado Teoria do Fato Jurídico, Plano da Validade. Essa doutrina hoje, ela fundamenta os acórdãos do STJ sobre esse tema. Nós estamos na terceira fase, na terceira etapa, vamos dizer assim, dos requisitos. Resumindo, o que a Renata e o Arnaldo, que vão entrar com a ação para desconstituir a compra e venda entre o Alessandro e o Williams, têm que alegar e provar. Primeiro, o requisito objetivo. Qual é o requisito objetivo? A insolvência do vendedor. O vendedor não tem patrimônio para responder pela dívida. Segundo, foi feito um negócio que eu quero anular. A compra e venda dos bens para o Williams. O segundo requisito é o terceiro adquirente, o Williams, sabia, conhecimento real, ou devia saber, conhecimento presumido, da insolvência do devedor. Só isso. Beleza? Por isso que é ciente as fraudes. O terceiro adquirente tem que ter conhecimento da insolvência do vendedor alienante. Ou seja, quando eu vendi o bem para o Williams sabia, ou devia saber que eu sou insolvente. Só isso. Fechou? Agora vamos para um ponto polêmico. Professor, já vimos os pressupostos, já vimos os requisitos que vai ter lá na petição inicial. Quando essa ação de anulação
revocatória, pauliana, chegar no final dela, o juiz vai prolatar uma sentença. Qual é a natureza jurídica da fraude contra credores? O que vai acontecer quando o juiz julgar procedente o pedido? Qual é o efeito da ação pauliana ou revocatória? Aqui, qual é a natureza jurídica da fraude contra credores? E nós temos aqui um debate acadêmico muito concreto e que não tem uma posição muito predominante uma sobre a outra. Nós vamos ter aqui posicionamentos para os dois lados. Ah, mas professor, isso é teórico. É uma questão de natureza jurídica. Uma questão que é no plano teórico, isso aqui na prática não influencia nada. Não, 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 não. Isso tem um efeito prático absurdo. Se você optar por uma corrente, o efeito prático é um. Se você optar pela outra corrente, o efeito prático é outro. Muda tudo na prática jurídica. Então vamos analisar isso. Vamos mergulhar nesse ponto aí. Vocês estão preparados para isso? Toma uma aguinha aí, dá uma despertada. Ainda tem muito chão pela frente. Nós nem vimos a parte processual. Vou falar da ação, quem é o sujeito ativo, aonde que é o juízo competente, sujeito ativo, sujeito passivo, causa de pedir, pedido, valor da causa, procedimento. Tem muita coisa aqui ainda, hein? Dá uma despertada aí, levanta, puxa o braço, acorda. Vamos embora. Vamos entrar num ponto-chave. A gente precisa saber aqui a natureza jurídica desse troço. Vamos lá. Duas correntes. Doutrinárias e jurisprudencial. O STJ tem preponderado por uma corrente, eu vou mostrar para vocês, tá? Isso faz toda a diferença na sua prática jurídica, para você não correr risco na sua ação. Você fazer certinho, não dá erro, tá? Duas correntes. Vamos lá. Primeira corrente. Depois qual prevalece? Primeira corrente diz assim: a fraude contra credores é uma causa de invalidade do negócio jurídico. O negócio vai ficar inválido. Por quê? Porque temos uma nulidade relativa. O negócio é nulo por um vício de nulidade relativa. O negócio é anulável. Nulidade relativa. Ó, eu vou entrar um pouquinho aqui na invalidade do negócio jurídico. Eu vou fazer aqui em 5 minutinhos uma revisão para você do direito civil parte geral, quando a gente trata negócio jurídico. Tá? Vou dar uma aula aqui de graduação agora. Faz um parênteses aí. Tá? Quando você ouve, eu vou ser bem didático aqui, como se você estivesse ouvindo isso pela primeira vez. Faz de conta que você é um aluno do primeiro semestre do curso de Direito. Tá? Então me perdoe. Eu sei que você não é, mas eu quero te dar um panorama aqui. Tá bom? Eu sei que você sabe isso, mas é importante eu fazer essa recapitulação. Toda vez que você ouvir negócio jurídico, tem que piscar uma luz vermelha e automaticamente vir para sua mente declaração de vontade. Negócio jurídico é declaração de vontade. E quem declara a vontade é o ser humano. Eu declaro a minha vontade para constituir, extinguir, reaver direitos e obrigações. E a Renata também. Ela pode declarar a vontade dela. Quem declara a vontade é um ser humano. Um ser humano que é capaz. Eu posso declarar a minha vontade. Então eu declaro a minha vontade que eu quero vender essa casa para Renata. Estou declarando a minha vontade. Ó, ser humano declara a vontade. Minha intenção é vender a minha casa para você, Renata. Você quer comprar a minha casa? Eu acabei de fazer uma proposta. Eu quero vender a minha casa por 100 mil reais para você. E a Renata declara a vontade dela. Ela fala assim, olha, eu até tenho intenção de comprar uma casa, mas 100 mil reais para mim tá muito. Eu vou olhar a sua casa lá, ela olha e ela fala, eu vou fazer uma contraproposta. Eu quero comprar por 80. Então, eu fiz uma declaração de vontade que quero vender, eu fiz uma proposta, ela fez uma contraproposta. Ela não aceitou a minha proposta e declarou a vontade dela que ela compra por 80. Então, nós estamos negociando, fase preliminar. Aí eu falo assim, ó, 80 mil reais para mim também não dá, Renata, é muito pouco. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer esse negócio aqui por 90 mil? Aí ela fala, tá, 90 mil eu aceito. Só que eu não posso pagar à vista. Eu tenho que pagar em 5 vezes. Então ela fez uma contraproposta. Da contraproposta. Aí eu falo, ah, Renata, 5 vezes é muito. Não dá. Vamos fazer em 3? Ela fala, em 3, ok. 90 mil reais, 3 pagamentos de 30 mil reais. Eu fiz uma contraproposta, ela aceitou, não mudou mais nada. Pronto, tem contrato. Declaração de vontade. Tem negócio. Declaração de vontade, proposta, aceitação, consenso. O consenso tem contrato.
Aqui, nós vamos ter que instrumentalizar esse contrato por uma escritura pública, porque ele tem um valor superior a 30 mil reais, e o artigo 108 do Código Civil diz que negócio de compra e venda de imóvel acima de 30 salários mínimos tem que ser por escritura pública. Então, nós vamos lá no cartório de notas, fazemos uma escritura pública, ela me transfere o dinheiro, e aí nós vamos lá no cartório de imóveis e registramos a escritura pública, a propriedade do bem é transferida para ela, negócio jurídico feito. Contrato. Perceba, o negócio jurídico é a autorregulamentação dos interesses. Nós que regulamentamos os interesses. Nós tivemos liberdade de celebrar e estipular os efeitos. Isso é negócio jurídico. Nós estipulamos os efeitos. Como que vai ser o pagamento, quanto que vai ser a entrega, o que vai acontecer se a Renata não pagar, quando que eu tenho que entregar o bem. Nós estipulamos os nossos interesses, regulamentamos os nossos interesses. Isso é negócio. Negócio válido. Esse negócio jurídico, ele pode ser invalidado. Quando? Quando eu estou numa situação de nulidade absoluta ou de nulidade relativa. Quais são as situações de nulidade absoluta? Aquelas dos 166 e 167 do Código Civil. Esse negócio foi praticado por um absolutamente incapaz, nulo de pleno direito. O negócio foi celebrado com objeto ilícito, para fraudar a lei. Enfim, tem todos os requisitos, as hipóteses do 166. Ele é nulo de pleno direito. Não obedeceu à forma prevista na lei, nulo de pleno direito. Agora eu tenho outras situações que a nulidade é relativa. A nulidade relativa é quando o negócio foi feito por um relativamente incapaz sem assistência ou quando tem um vício de vontade ou social. Como, por exemplo, um erro, um dolo, uma coação, uma lesão, um estado de perigo e fraude contra credores. Fraude contra credores está previsto no Código Civil como uma causa de invalidade do negócio jurídico. Olha que interessante, nesse regime de invalidade, eu não fiz um contrato com o Dr. Williams. Esse contrato é válido até ser desconstituído pelo juiz. E para desconstituir, se for fraude contra credores, o credor tem que entrar com uma ação chamada pauliana ou anulatória. Uma ação para anular o negócio jurídico. Essa anulação, ela vai produzir efeitos da data da sentença para frente. Tudo o que produziu efeitos antes é preservado. Ela não tem efeito ex tunc. Ela não tem efeito ex tunc. Ela tem efeito ex nunc, dali para frente. Só as partes interessadas e o credor é que tem, interesse em anular esse negócio. A sentença, olha isso, do juiz, a sentença do juiz é desconstitutiva. Vai desconstituir o contrato, o negócio entre o Alessandro e o Williams, terceiro adquirente em fraude contra credores. Desconstituir. Se o juiz vai desconstituir e é uma causa de invalidade, nulidade relativa, quando o juiz desconstitui, as partes voltam ao estado anterior. O bem volta para o Alessandro e o Alessandro, devedor alienante, tem que devolver o dinheiro para o Dr. Williams. Volta ao estado anterior. E agora, como voltou ao estado anterior, eu voltei a ser proprietário, a Renata e o Arnaldo, o credor vai lá e penhora. Ok? Então, para uma primeira posição, a fraude contra credores é situação de invalidade do negócio jurídico. Causa anulabilidade. Ok? E uma segunda posição doutrinária e jurisprudencial. Essa segunda posição, ela passa por cima da letra da lei. Porque o Código Civil diz que o negócio praticado em fraude contra credores é inválido. Anulação, anulabilidade, nulidade relativa, prazo decadencial para entrar com essa ação. A segunda posição vem e diz assim, olha, quando o credor entra com uma ação pauliana, anulatória, para desconstituir o contrato entre o Alessandro e o Williams, na verdade, o negócio não é desfeito. O negócio é válido entre o Alessandro e o Williams. Eu não vou declarar aqui a invalidade para a segunda corrente. Eu não vou declarar a invalidade. Eu vou fazer o seguinte, esse negócio entre o Alessandro e o Williams não produz efeitos para o credor, não produz efeitos para a Renata e o Arnaldo. Eles vão poder penhorar o bem. Mas o negócio é válido entre eles, viu?
O negócio é apenas ineficaz para o credor. Para o credor não produz efeitos. Para a Renata e para o Arnaldo, é como se não existisse esse contrato. Apesar do contrato existir e ser válido, o contrato não produz efeitos para eles que são credores. Por quê? Porque teve fraude contra credores. Então, para a segunda posição, o ato não é um ato que vai invalidar, anular. É um ato, a compra e venda é ineficaz, não produz efeitos. O ato é válido, só não produz efeitos para o credor exequente prejudicado. Ele nem precisa ser exequente, tá? Para o credor prejudicado. Porque pode ser que ainda não tenha uma ação de execução. Não deve ter, né? Porque senão, se tem uma ação de execução, foi citada. Aí é fraude à execução e não fraude contra credores. Deu para perceber as duas diferenças? Uma corrente diz, é nulo, invalidado, nulidade relativa, anula o contrato de compra e venda em fraude contra credores. A outra corrente diz, não anula não, o contrato é válido, só não produz efeitos para o credor prejudicado. Ok? Mas, professor, isso aí não é muito teórico, não? Ou tem diferença prática? Tem diferença prática. Quer ver? Vou mostrar para vocês. Qual é o primeiro efeito se eu considerar que a fraude contra credores anula o negócio jurídico? Bom, se anula, o negócio é inválido, desconstitui por completo o negócio. O bem volta para o devedor alienante, volta para o patrimônio dele, volta ao status quo antes, volta à situação antes do contrato, porque ele foi invalidado. Volta ao status quo antes. Ok? Se eu considerar a segunda posição, não anula o negócio. O negócio é válido. Reconhece a ineficácia do negócio para o credor, mas o negócio é válido entre o devedor alienante e o terceiro. Logo, não volta para o patrimônio do devedor alienante. Permanece o negócio sendo do terceiro adquirente. Só que agora vai responder pela dívida do credor. Mas o bem ainda é dele. Então vamos avançar para você entender melhor as diferenças. Se você entender, como eu entendo, e como você deve fazer na prática, que o negócio é anulável, inválido, o bem que foi transferido e agora foi invalidado, volta para o patrimônio do devedor alienante. Se você entender que o negócio é apenas ineficaz, então significa que a compra e venda entre o devedor alienante e o terceiro adquirente é válida. Permanece em poder do Williams o bem é dele. Olha uma diferença prática aqui. Se anular, volta para o devedor alienante. E o Williams perde o bem. Se não anular, apenas for ineficaz, responde pela dívida do credor, mas o bem ainda continua sendo do Williams. Ele é o proprietário do bem. Não desfez o negócio continua válido. Então, agora você vai entender uma diferença mais prática ainda. Olha isso. Vamos imaginar que esse negócio que eu fiz com o Williams, vou dar um outro exemplo, em fraude contra credores, é de um bem que vale 100 mil reais. E como eu vendi para o Williams, eu me tornei insolvente. A Renata é minha credora, entrou com uma ação de fraude contra credores, e agora o juiz está declarando que o contrato que eu fiz com o Williams é inválido, nulo, nulidade relativa. O bem voltou para o meu patrimônio, ok? Patrimônio do vendedor alienante e o Williams rodou. Vai ter que entrar com uma ação de regresso, de perdas e danos contra mim. A Renata tem uma dívida de 50 mil reais. E agora ele entrou com a execução. E como o bem voltou para o meu patrimônio, ela penhorou o bem. O bem foi levado à asta pública e o bem foi vendido a 100 mil reais. Os 100 mil reais pagou a Renata. Sobrou 50, não sobrou? Para quem que vai o dinheiro se a fraude contra credores anulou o contrato de compra e venda e o proprietário voltou a ser o devedor? O dinheiro volta para mim. Os 50 mil que sobrou vem para mim. Porque o negócio que eu fiz com o Williams foi invalidado. Não existe mais. O bem voltou para mim. Teve uma sobra da venda do bem, o dinheiro volta para mim, os 50 mil. Se eu considerar que a fraude contra credores torna o negócio ineficaz, ele permanece sendo do Williams. A Renata vai levar o bem à asta pública, vai penhorar o bem, que ainda é do Williams, porque o negócio é válido. O bem vai ser levado à asta pública, vai ser vendido por 100, a Renata vai colocar os 100 no bolso, vai sobrar 50. Se a fraude contra credores apenas declarou ineficaz o negócio é válido, para quem que vai os 50 mil? Para o Williams, o terceiro adquirente, porque o bem ainda é dele, não invalidou o contrato. Olha que efeito prático é esse, como muda.
Se eu declarar o bem inválido, qualquer outro credor pode ir lá e penhorar o bem. Por quê? Porque ele voltou para o patrimônio do devedor. Qualquer credor vai lá e penhora o bem. Se eu decretar apenas a ineficácia da venda para o credor, só o credor pode se pegar esse bem. Só o credor que entrou com a fraude contra credores. Só o credor exequente prejudicado com a fraude será beneficiado com a ineficácia. Por quê? Porque o bem ainda é do William. Agora, se eu anulei e o bem voltou para o Alessandro, qualquer credor pode ir lá e penhorar o bem. Olha a outra diferença prática. A B. Se o bem for penhorado e levado à asta pública, paga a dívida e tiver um saldo remanescente, o valor do saldo remanescente volta para o devedor. E o terceiro adquirente roda. E se for ineficácia? Bom, se for ineficácia, o contrato é válido. A sobra da venda do bem vai para o terceiro adquirente e não para o devedor. Ok? E por fim, mais uma diferença. Essa aqui também prática. Perceba, se a Renata entra com uma ação de fraude contra credores e ela quer desconstituir o contrato, e ela quer desconstituir porque o contrato entre o Alessandro e o Williams é anulável, é nulo, quem tem que figurar no polo passivo da ação? O Alessandro, que vendeu, e o Williams. Os dois serão atingidos. Os dois. Porque vai desconstituir o contrato entre eles. Desfazer. Vai voltar à situação anterior. Ambos têm que estar no polo passivo da ação. Aqui nós temos um litisconsórcio passivo, obrigatório, necessário e unitário. Por quê? Porque o julgamento da fraude contra credores vai ser uniforme para o Alessandro e para o William. Ou desconstitui para os dois, ou não desconstitui para nenhum. Não dá para fraude contra credores ser julgada procedente contra o Alessandro e improcedente contra o Williams. Não dá. O julgamento tem que ser igual. Então, o litisconsórcio é unitário. Ok? Então, se eu considerar a primeira posição, contrato anulável, obrigatoriamente exige a formação de um litisconsórcio passivo e unitário, necessário e unitário, entre o devedor alienante e o terceiro adquirente, entre o Alessandro e o Williams. Ok? Mas, professor, e se for ineficaz? Se for ineficaz, o contrato continua válido para o Williams. O bem ainda é dele. Ele nem participa da ação revocatória. Não tem litisconsórcio aqui. Não. O polo passivo é exclusivo do devedor alienante. Tá? Ele é um terceiro. O terceiro adquirente, ele não precisa figurar no polo passivo da ação. Quando eu entendo que a consequência é a ineficácia. Por quê? Porque eu não vou anular o contrato dele. O contrato dele ainda é válido. Ele vai sofrer os efeitos da fraude contra credores. Os efeitos. Ele pode entrar nesse processo como assistente. Assistente do devedor alienante para o devedor alienante não perder a ação. Tá? Então ele só tem aqui o interesse jurídico de entrar na ação como um assistente do devedor alienante. Por quê? Porque o Williams não quer que eu perca a ação, onde vai ser declarada a ineficácia da venda para o credor. Por que o Williams não quer que eu perca a ação? Porque se eu perder a ação, o bem vai ser penhorado, o bem dele. O contrato que eu fiz com ele não vai ser desfeito, anulado. Só não vai produzir efeitos para o credor. Então ele não quer que eu perca, ele quer que eu ganhe, para que o bem que é dele não responda pela dívida. Então ele entra no processo como assistente, tá? Assistente simples, ok? Se ele quiser, é voluntário. Qual posição prevalece, professor? A primeira ou a segunda? Como eu disse, nós não temos aqui, assim, uma corrente altamente predominante, tá? Eu vou dizer para vocês aqui, ó. Quem advoga a ideia de que é a primeira corrente, a anulabilidade ou nulidade relativa? O artigo 158 e 159 do Código Civil é expresso em dizer que o ato é anulável. Então você tem a força da lei, a lei diz isso. O artigo 790 também, do CPC. A súmula 195 do STJ. Essa súmula fala assim, ó, em embargos de terceiro, não se anula ato jurídico por fraude contra credores. Então ele fala, fraude contra credores é a situação de anular ato jurídico. Então o STJ tem uma súmula que diz, é anular. Se é anular, é a primeira corrente. E os doutrinadores? Caio Mário da Silva Pereira, civilista. Marcos Bernardes de Mello, aquele que eu falei que é uma referência hoje. Amilcar de Castro. Alfredo Buzar. Professor Marinoni. Ovídio Batista. Araquém de Assis. Fred Didier.
Cristiano Farias e Nelson Rosenwald. Todos eles entendem que é a primeira posição, anulação. Eu também. Por quê? Porque eu tenho a segurança aqui da lei. A lei diz que é anulável. Então, para você não correr perigo, quando você for ajuizar uma ação de fraude contra credores, vai pela primeira corrente, faz o litisconsórcio passivo necessário, peça a desconstituição, prazo decadencial de 4 anos, vai para a primeira corrente, que ela é mais segura. Por que ela é mais segura? Porque a lei diz que é anulável. Ah, mas o legislador foi mal. Muito bem, o legislador poderia ter ido bem se ele falasse ineficaz. Por quê? Porque aqui prejudica o terceiro adquirente, né? A primeira corrente prejudica o terceiro adquirente, né? O bem volta para o patrimônio do devedor alienante. É injusto até para o terceiro adquirente, né? Mas é o que a lei diz. Segunda corrente, ineficácia. Humberto Teodoro Júnior, Dinamar, Gelson Amaro de Souza, que foi inclusive meu professor na graduação. Professor Gelson Amaro de Souza, tive aula com ele de processo civil na graduação. Foi meu professor na faculdade. Ele é um procurador do Estado de São Paulo, já é aposentado. Na época ele era ativo ainda. E é um processualista, assim, ó, maravilhoso. Tem várias obras publicadas e tal. E ele tem um livro chamado Fraude à Execução e o Direito de Defesa do Terceiro Adquirente. Nesse livro, Fraude à Execução e o Direito de Defesa do Terceiro Adquirente, ele defende que na fraude contra credores e na fraude à execução, esse ato ele é ineficaz para o credor. Tá? Então ele defende a ineficácia. Professor Alexandre Câmara, Daniel Amorim, todos eles aqui defendem a segunda corrente. Ok? O STJ tem uma preponderância para a primeira corrente, a anulação, tá? Invalidade. Fechou? Passamos por esse ponto, todo mundo entendeu? Tranquilo? Vamos avançar. Para desconstituir o negócio em fraude contra credores, tem que ajuizar uma ação. Essa ação é chamada ação pauliana ou revocatória ou anulatória. Tá? Ação pauliana, anulatória ou revocatória. Essa ação tramita pelo rito comum, procedimento comum. Tá? Ação que tramita em procedimento comum, ação pauliana, revocatória ou anulatória. Algumas observações quanto à ação. A primeira observação é, coloquem isso, ó, isso salva a sua vida. Anotem aí. Não é possível reconhecer fraude contra credores incidentalmente em alguma ação. Nunca vai ser um pedido incidental. Sempre vai ser uma ação autônoma, anulatória. Ou seja, eu não posso, no curso de uma ação de despejo, no curso de uma ação de cobrança, no curso de uma ação de execução, dentro da ação, requerer o reconhecimento da fraude contra credores. Não é possível. Só é possível reconhecer a fraude contra credores por ajuizamento de uma ação própria. Fechou? Diferente da fraude à execução. Fraude à execução é um pedido no curso da execução. Tá bom? Então a primeira observação é essa. Não se admite o reconhecimento de fraude contra credores incidentalmente em outro processo. Inclusive nos embargos de terceiro. Não é possível. Tá? Sendo indispensável para tal fim a propositura de uma ação específica. Essa ação específica é a pauliana ou revocatória. Então, nunca cogite de pedir uma fraude contra credores dentro de um processo que está em andamento. Não é possível. Tá? Tem que ser por um instrumento próprio, uma ação própria. Essa ação pode até ser apensada nessa que já está em andamento, se for o caso. Mas é sempre por uma ação autônoma. Tá? Por quê? Porque, em princípio, esse negócio que foi feito entre o devedor alienante, Alessandro, e o Dr. Williams, terceiro adquirente, esse negócio é válido. Enquanto não for desconstituído por sentença, ele é válido. Tá? Então tem que ter uma sentença aqui. Súmula 195 do STJ, em embargos de terceiro, não se anula ato jurídico por fraude contra credores. É muito comum acontecer o seguinte, ó. É muito comum acontecer assim. Eu sou devedor da Renata. E depois que eu sou devedor da Renata, eu vendi o bem para o Williams e me tornei insolvente. Ok? Lá pelas tantas, a Renata entra com uma ação de execução contra mim. E penhora esse bem. Porque o Williams não transmitiu o bem para o nome dele. Aí como que o Williams vai apresentar a sua defesa? Ele vai apresentar um embargo de terceiro. Ele vai dizer assim no embargo de terceiro. Ó, eu comprei o bem do Alessandro antes da ação de execução.
O Alessandro não é insolvente. Essa venda é válida. Eu não sabia se foi o caso da insolvência dele. E eu, no meu embargo de terceiro, eu quero desconstituir a penhora que a Renata fez nessa ação de execução. Eu fui agredido na minha posse, o Williams vai dizer. Eu não podia, o meu bem não pode responder pela dívida do Alessandro. E eu quero a desconstituição da penhora. Ato de constituição judicial. Isso é embargo de terceiro. Aí a Renata vai manifestar no embargo de terceiro. Porque ela quer que a penhora seja mantida. Aí ela vai alegar assim, na defesa dela. Essa penhora tem que ser mantida assim, porque quando o Alessandro vendeu o bem para o embargante, o Williams, ele estava em fraude contra credores. Inclusive, eu quero reconhecimento da fraude contra credores. Não pode. Súmula 195 do STJ. Em embargos de terceiro, não se anula ato jurídico por fraude contra credores. Ok? Beleza? Tem que ser por uma ação própria. Como possui natureza desconstitutiva, essa ação anulatória ela tem que ser ajuizada no prazo decadencial de 4 anos. 4 anos a contar do negócio jurídico ou do conhecimento pelo credor do negócio jurídico. Então, veja. Se eu vendo, alieno um bem e me torno insolvente com a venda, para o Dr. Williams, o terceiro adquirente, a partir do momento em que eu fiz do negócio, começa a contar um prazo de 4 anos para que o meu credor ajuize a fraude contra credores para anular. Então, 4 anos é o prazo decadencial, a contar da data do negócio. Mas vocês podem concordar comigo que pode ser que o meu credor não saiba do negócio? Eu não vendi um imóvel e o Dr. Williams registrou na matrícula do imóvel agora o nome dele. Se o Dr. Williams registrou na matrícula do imóvel o nome dele, deu publicidade para todo mundo. Da data do negócio, começa a contar o prazo de 4 anos para fraude contra credores. Mas e se eu fiz um contrato verbal e ninguém sabe? Como é que vai contar o prazo de 4 anos? A partir do conhecimento do credor. Aquela teoria actionata da prescrição, tá? Tem que ser a partir do conhecimento do credor que tem interesse na anulação do negócio. Fechou? Mas é importante você saber que o prazo é de 4 anos. Ou do negócio, da data do negócio, se teve publicidade, todo mundo sabe, ou da data do conhecimento do credor, se o negócio foi velado, tá? 4 anos o prazo decadencial. Agora imagine assim, Imagine que nós estamos numa situação de fraude contra credores. Olha como isso é interessante. A Renata já tem a dívida constituída contra mim, só que ela ainda não entrou com ação, e eu vendi o bem para o Dr. Williams. Vendi o bem hoje. Dia 4 de março. 4 de março de 2023. A Renata sabe que eu vendi o bem. E ela sabe do meu estado de insolvência. Só que ela não entra com a ação de fraude contra credores, de anulação, a ação revocatória, a ação pauliana. Ela não entra. Ela deixa decorrer um ano, 4 de março de 24, 2 anos, 4 de março de 2025, 3 anos, 4 de março de 2026, 4 anos, 27, 5 anos, 28. Ela deixa chegar no dia 4 de março de 2028 e não entra com ação. Decaiu o direito dela de anular por fraude contra credores. O vício que existia se convalida e esse negócio não pode ser mais anulado. Vai produzir efeito para o resto da vida, que já era. Ela não anula mais. Prazo fatal, decadencial, ela perde o direito de anular. Ela já não tem mais o direito. Acabou o direito dela. O direito dela tem que ser exercido no prazo de 4 anos. Se ela não exercer o direito, decaiu. Aqui é decadência, porque a sentença é desconstitutiva. Se fosse para condenar, seria prazo prescricional. Como é para desconstituir, o prazo é decadencial. Na decadência, perde o direito. Decadência, direito. Aula de primeiro semestre. DD. Decadência, perde o direito. Prazo fatal, ela já não tem mais o direito de anular, o vício se convalesce, não anula mais. E a prescrição? Prescrição perde a pretensão. Prescrição, pretensão. Ela ainda tem o direito, mas ela não pode exercer o direito judicialmente. Ela perdeu a pretensão judicial de fazer isso. Ela ainda tem o direito, mas ela não pode se valer do judiciário para exercer esse direito. Ela perdeu a pretensão. Ok? Terceira observação. Essa aqui é importante, hein? Essa aqui é a regrinha de ouro. Essa aqui você não encontra em doutrina. Isso aqui é a prática. Eu vou dar uma regrinha aqui para você fazer certinho. E vou quebrar o galho aqui
do expert na execução. Vou dar uma aula para o exequente agora, hein? Então, eu estou complementando uma aula do professor José Andrade. Eu vou dar uma dica para o exequente. Para o exequente não, né? Para o credor. Vou dar uma dica para o credor. Porque não é o credor que vai entrar com a ação para anular o negócio praticado em fraude. Eu vou dar uma dica para o credor agora. Então, a dica para Renato ou para o Arnaldo, o credor, os credores que vão entrar com embargos de terceiro, que vão entrar com ação anulatória para anular por fraude contra credores. Eles vão entrar com uma ação contra mim, devedor alienante, e contra o Dr. Williams, o terceiro adquirente. Quando o credor ajuiza a ação anulatória, ele deve cumular com o pedido de anulação a cobrança da dívida. Faz um pedido cumulado, já antecipa a cobrança. Já faz um pedido de anulação do negócio jurídico, compra e venda do bem para o Williams e cobrança do crédito da compra e venda do automóvel, ou a cobrança do aluguel, se for o Dr. Arnaldo. Cumula o pedido de decretação da anulação do negócio em fraude com o seu direito de crédito, a sua cobrança ou a sua não vai dar para ser execução, você não vai poder acumular uma execução ou uma ação de conhecimento. Se for uma cobrança, você não tem um título executivo, você tem apenas um crédito, um contrato sem força de título executivo, já entra com a cobrança. Cumula, ok? Mas eu vou te dar mais uma dica aí. Mais uma dica. Você pode fazer um pedido de tutela provisória de natureza cautelar. Por quê? Você é credora, Renata. Você quer desconstituir a compra e venda que eu, devedor, alienei para o Williams. Vamos imaginar que eu alienei para o Williams um terreno e um carro. Você quer desconstituir essa compra e venda. Esse é o pedido principal da fraude contra credores. Mas você vai fazer um pedido cautelar também. Você vai fazer um pedido cautelar para apreender, sequestrar, arrestar esse bem. Porque ele vai ser a sua futura garantia na execução. Já vincula ao seu crédito. Já faça um pedido de sequestro, de arresto, para garantir a futura penhora. Ok? Você vai poder dizer assim, olha, eu estou entrando com uma ação de desconstituição da compra e venda entre o Alessandro e o Williams, porque o Alessandro se tornou insolvente, o Williams sabia da insolvência do Alessandro, e esse negócio, portanto, tem que ser nulo, anulado, desconstituído. Só que, olha, lembra que a gente viu? Quando desconstitui, volta para mim. E um credor pode ir lá e penhorar. Para você garantir que um outro credor, o Arnaldo, não se aproveite disso e vai lá e penhora, você já pede o sequestro e o arresto para você, para garantir o seu crédito. Fechou? Tranquilo? Então pede um pedido ali, pede uma tutela. Aí você vai ter que mostrar para o juiz que eu tô me disciplinando. Eu já sou insolvente, o juiz vai dar essa cautelar facinho. Você vai provar que eu sou insolvente. Eu já vendi o bem antes, você está querendo desconstituir, então tem perigo. Eu já vendi uma vez, vou vender de novo. Vai estar fácil dar essa cautelar aí. Essa liminar. Então pede também a liminar. Ok? E você pode fazer um pedido subsidiário. Vou dar a terceira dica aqui para o credor. Então eu estou falando, cumula com o pedido principal, peça uma tutela provisória, e você vai fazer um terceiro pedido agora. Quando o juiz conceder a desconstituição, lá na sentença, cognição exauriente, que essa cautela seja mantida para a execução. Tá? Que essa cautelar seja mantida para a execução. Você vai ter que depois transformar em cumprimento de sentença e até ser convertida em penhora, seja mantida, tá? Vai ter recurso, vai ter um monte de coisa, mas seja mantida depois da sentença. Ok? Ó, o credor pode requerer ao juiz que, ao proferir a sentença anulatória do negócio desconstitutiva, determine mecanismos concretos de cumprimento efetivo da decisão, ou seja, autorizar, olha o que você vai pedir, que o juiz autorize na própria sentença que o bem que foi objeto da desconstituição seja objeto de penhora futura, garantidos os interesses do autor da ação. Fechou? Essa foi de lambuja, hein, para o credor. Que ele não nos ouça, porque a nossa intenção aqui é fazer a defesa do executado, tá? Mas já que aqui você pode advogar para o exequente também, claro, eu tenho esse dever de passar essa prática para vocês. Fechou? Muito bem, vamos avançar. O que tem que ter a petição? Aí vou continuar aqui em favor do exequente, ou do credor, melhor dizendo. Vou dizer o que tem que ter a petição inicial. E vou dizer também o que tem que ter a contestação. Tá?
Vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre a petição inicial da ação revocatória. Deixa eu avançar aqui. Essa petição inicial tem que ter todos os requisitos do artigo 319. Endereçamento ao juiz. Quem é o juiz competente para analisar a desconstituição na fraude contra credores? A invalidação, a anulação do negócio. A competência para processamento e julgamento da ação pauliana, a ação pauliana é uma ação de natureza pessoal. Eu quero desconstituir o negócio, porque o alienante é insolvente. Ela tem natureza pessoal. O foro competente é o foro do domicílio do réu. Então, a Renata ou o Arnaldo vai entrar com a ação de anulação do negócio jurídico. Qual é o foro competente? O foro do domicílio do réu. Quem é o réu? O Alessandro, devedor alienante, e o Williams, litis, consórcio, passivo, necessário e unitário. Primeira corrente. O Williams tem que estar no polo passivo da ação também. Se o Alessandro e o Williams moram na mesma comarca, tá tranquilo, é na comarca onde eles moram. Alessandro e o Williams moram em Campo Grande, foro competente, foro de Campo Grande. Agora, e se o Alessandro, devedor alienante, mora em Campo Grande, e o doutor Williams mora, eu não sei, acho que o doutor Williams é paulista, mora em São Paulo, interior de São Paulo. O doutor Williams mora no interior de São Paulo. Onde essa ação vai ser ajuizada? Se eu tenho um litis consórcio, tem que ser no foro do domicílio do réu. Aí a Renata ou o Arnaldo, que são os credores autores da ação, pode escolher. Ou no foro do domicílio do Alessandro, devedor alienante, ou no foro do domicílio do Williams. Escolhe. Qualquer um dos dois. Ok? É o que está aqui no artigo 46 do CPC. Essa competência é relativa, pode ser prorrogada. O juiz não pode reconhecer a incompetência de ofício, tem que ser alegada. E se tem um litis consórcio passivo necessário, a ação pode ser ajuizada em qualquer um dos domicílios dos réus, a escolha do autor. Se ele preferir, em Campo Grande os processos tramitam mais. A Renata mora na capital, São Paulo. O Alessandro, devedor alienante, mora em Campo Grande e o doutor Ilhas no interior de São Paulo. A Renata faz a opção se ela quer ajuizar em Campo Grande ou no interior de São Paulo. Ela vai verificar qual que é mais rápido aqui, qual foro é mais rápido, qual jurisdição é mais barata. Vai ponderar ali qual que é mais interessante para ela e ela ajuiza a ação. Tá? Qualificação das partes. Quem tem legitimidade ativa, o credor. Dívida constituída antes da alienação do bem. Pessoal, isso é muito importante. A dívida tem que ser constituída antes da alienação do bem. Tá? A Renata, quando ela entra com a ação contra o Alessandro e o Williams, ela vai ter que provar para o juiz que ela é credora. Ela vai ter que juntar o contrato dela de compra e venda com o Alessandro. Ah, mas o contrato dela é verbal, professor, e agora? Ela vai ter que entrar com uma probatória autônoma para provar que tem um contrato, para depois entrar com o embate terceiro, para entrar com a fraude contra a execução anulatória. Tá? O Arnaldo tem um contrato de aluguel com o Alessandro, que está inadimplido. O Arnaldo ainda não entrou com ação de despejo, nem de cobrança do aluguel. O Arnaldo junta o contrato que ele tem de aluguel que demonstra que a dívida que eu tenho. A notificação que ele fez para que eu pague e eu não paguei. A Renata pode fazer isso também. A Renata pode fazer uma notificação para mim, alegando na notificação que nós fizemos o contrato e que eu não paguei, e eu vou responder a notificação. Se eu respondo reconhecendo, ela já junta isso aqui também, não precisa nem da probatória autônoma. Já comprova que é minha credora. Uma conversa de WhatsApp, já comprova que é credor também. Se tem declaração de vontade, nem precisa da probatória autônoma aí. Ok? Essa parte aqui, ó. O credor que tem a dívida constituída antes da venda, ele só tem interesse de agir se a dívida for exigível, né? A gente já falou sobre isso, eu coloquei aqui, tá? Aquela hora eu antecipei. Eu dei até o exemplo. Lembram disso? E se no curso do processo vence a dívida, aí supera o vício. E o processo prossegue, por força do 493, tá? Se a dívida ainda não é exigível, não tem interesse de agir. Mas entrou com a ação. Só que até manifestar e extinguir, a dívida se tornou exigível. Então o processo continua. 493 do CPC, tá? Circunstância nova. O credor é quem tem legitimidade ativa aqui para ajuizar a ação. E no polo passivo? No polo passivo, litisconsórcio necessário entre o devedor alienante e o terceiro adquirente, tá? Tranquilo, né? Professor, é possível aqui intervenção de terceiro? É possível intervenção de terceiro? Imagine assim, ó. Imagine que eu sou devedor da Renata. A Renata vai entrar com uma ação contra mim. No futuro. Porque eu estou inadimplente.
Só que eu já vendi o bem para o Williams. Nesse contrato que eu fiz com o Williams, de compra e venda, eu posso ter colocado aqui um terceiro garantidor. Imagine assim, eu e o Williams, no nosso contrato, como o Williams sabia que eu tinha problema aqui, que eu podia estar insolvente, essa compra por ele era um risco, eu posso ter feito um contrato com ele no seguinte sentido. Ele exigiu isso, nós colocamos numa cláusula no contrato que se o Williams perder esse bem no futuro, eu tenho que ter um seguro que vai indenizar ele. Aí eu contrato um seguro para isso. E eu coloco isso no contrato. Eu coloco que tem um seguro para o Williams receber o valor que ele pagou, caso ele perca o bem para um terceiro. Porque ele está comprando de alguém aqui que tem perigo, né, de fraude. E aí ele exigiu isso. E eu também exigi isso, que tenha também uma garantia que ele vai me pagar. E aí nós convencionamos isso no contrato. Agora, quando tem uma ação para desconstituir esse negócio, eu posso denunciar a lide e a seguradora. A seguradora vem aqui porque vai indenizar aqui, caso eu perca o contrato, caso o William perca. É possível, tá? Intervenção de terceiro. Denunciação da lide, tem um terceiro garantidor e eventual direito de regresso. Se isso está previsto no negócio, o negócio vai ser anulado. Eu posso agora invocar esse garantidor por força contratual. Isso é uma das hipóteses de denunciação da lide, tá? Direito de regresso aqui está no 125.2 do CPC. O 1 fala em evicção, o 2 fala em quando tem um direito de regresso por força da lei ou do contrato. Aqui é por força do contrato, tá? Por força do contrato. Da mesma forma, isso. É isso aí. Para quem entende que a fraude contra credores é ineficaz, lembra que a ação é ajuizada só contra o devedor alienante? Aí, nesse caso, o Dr. Williams, que é o terceiro adquirente, ele tem interesse que o devedor alienante não perca a ação. Então, ele pode entrar como assistente simples, tá? Para quem entende que a consequência da fraude contra credores é a ineficácia do negócio, não tem litisconsórcio, é só contra o devedor alienante. O terceiro adquirente que está fora entra como terceiro interessado e a forma de entrar é assistência simples, tá? Assistência simples para auxiliar o devedor alienante. Fechou? Muito bem. Quanto detalhe, né? Agora vamos para um ponto importante aqui. Já vimos o endereçamento e a qualificação das partes. Eu tenho que avançar aqui, que daqui a pouco vai dar o nosso horário. Eu nem abri para a pergunta aí. Causa de pedir. Causa de pedir. Lá na inicial. Causa de pedir é os requisitos. Objetivo e subjetivo da fraude contra credores. Tem que estar lá na causa de pedir. Descrição dos requisitos legais e dos pressupostos para constituição da fraude contra credores. Tá? O que você vai descrever na causa de pedir? Renata, você vai ajuizar a ação? Primeira coisa, você vai ter que mostrar para o juiz que você é credora. Então, qualidade de credora do autor da ação. Credora antes da venda, hein? Já tem que ser credora antes da venda. Então, você vai ter que alegar isso e provar para o juiz isso. Isso faz parte da causa de pedir. Então, você vai começar a sua causa de pedir dizendo: eu, Renata, sou credor do Alessandro. Está aqui a comprovação de que eu tenho um crédito para receber dele. Primeiro ponto é esse, na causa de pedir. Segundo, o devedor alienou o bem para o terceiro adquirente. O Alessandro vendeu o bem para o William. E essa alienação aconteceu depois da dívida, depois da constituição da dívida da Renata, do crédito dela. Então tá aqui, ó. Esse aqui, ó, é o passo a passo para você descrever na petição inicial. Primeiro, o autor é credor do réu Alessandro. Segundo, o réu Alessandro vendeu o bem para o réu Williams depois de constituída a dívida em favor da autora, da Renata. Terceiro, com essa alienação, pode ser gratuita ou onerosa, né? Com essa alienação, criou a situação de insolvência ou piorou a situação de insolvência. E o último requisito, tem que estar na causa de pedir. O terceiro adquirente, o Williams, sabia ou tinha conhecimento da insolvência do devedor alienante. Aí você vai descrever por que ele sabia ou podia saber. Você vai adaptar os requisitos para o seu caso concreto. Essa é a causa de pedir. Tem que ter isso na inicial. E é isso que é o objeto da prova. Ok? Para vencer a ação tem que ter isso. Pedido. Pedido aqui
reconhecer a invalidade do negócio jurídico realizado, a invalidade é relativa, né? Cumular com o pedido de cobrança e requerer a tutela provisória de natureza cautelar, como nós vimos, ok? O pedido imediato, o bem vai voltar ao patrimônio do devedor alienante, tem jeito. E agora vai responder pela dívida da Renata. Renata vai conseguir ter uma garantia para sua dívida, ok? Esse é o pedido. Fechou? Tem que instruir com os documentos necessários aqui. A qualidade do credor, então tem que instruir com o documento que demonstre que ele tem um crédito, a insolvência do vendedor alienante. Se tem algum documento que o terceiro adquirente sabe da existência da insolvência, vai juntar os documentos aí, tá? Qual é o valor da causa? O valor do proveito econômico. Se eu estou desconstituindo um contrato para penhorar um bem, o valor econômico é a penhora do bem. E qual é a penhora do bem, né? A garantia do bem? O valor de mercado do bem. Esse é o valor da causa, tá? Não coincide com o valor do negócio jurídico. É com o valor do bem que eu quero garantir para minha futura ação. Eu posso fazer um contrato de compra e venda com Williams e colocar no contrato que o bem foi vendido por 10 mil. Só que o valor de mercado do bem é 100 mil. E o que eu quero? Eu quero proveito econômico, eu quero o bem para ser garantia da dívida. O bem tem valor de mercado 100 mil. O valor da causa é 100 mil. Não é o valor do negócio. Tá? É o valor do proveito econômico. Provas que pretende produzir. O procedimento é comum. A produção da prova é ampla, né? Você vai fazer um pedido genérico de produção de provas lá na petição inicial. Quando chegar lá no saneamento, você vai ter que fazer o pedido específico de provas, tá? Agora aqui, ó, atenção, né? Se você já tem documento, o momento de juntar o documento é na petição inicial, tá? E o réu na contestação, ok? Então, se o autor vai ajuizar a inicial, que documentos que ele já pode juntar? Ele deve juntar, sob pena de preclusão. O documento que constitui ele autor, credor do devedor alienante. O documento que representa o negócio realizado e agora que se quer anular. O documento que demonstra o estado de insolvência do devedor e documentos que demonstram a ciência do terceiro adquirente do estado de insolvência do devedor alienante. Tá? Mapa mental vocês vão analisando aí e vão depois, na prática, se guiando por ele. Tá? Tem tudo aqui. Por fim, opção ou não pela audiência do 334. É um requisito, o procedimento é comum, pode ter aqui a audiência do 334. Muito bem. Agora eu vou falar tudo sobre a contestação. Quais são as matérias de defesa, tudo sobre contestação. O devedor alienante ou terceiro adquirente, porque há um litisconsórcio necessário, eles vão se opor pela contestação. O que eles podem alegar na contestação como matéria de defesa? Essa aqui é a matéria de defesa. Vamos lá. Olha só. Eu sou o devedor alienante, o Dr. Williams é o terceiro adquirente. Olha o que eu, devedor alienante, posso alegar como defesa para não ter a fraude contra credor. Eu posso dizer assim na minha contestação. Senhor juiz, a Renata está dizendo que é minha credora, tem um negócio jurídico comigo. Só que esse negócio jurídico não existe. Ou é nulo. Ela não é minha credora. Se ela não é minha credora, ela não tem direito de anular o meu negócio com Williams em fraude contra credores. Certo? E se eu já paguei a dívida da Renata? Posso falar também, já paguei a dívida dela. Ela não é mais minha credora. Se ela não é mais minha credora, a ação de fraude contra credores, de anulação, é improcedente. O credor, autor, não tem mais relação jurídica com o devedor alienante. Ou a relação jurídica é inexistente, ou ela é nula. Posso alegar também que é nulo. O título que ela está dizendo que tem contra mim é falso. Eu não fiz nenhum negócio jurídico com ela. Então eu posso alegar como defesa inexistência da dívida, nulidade da dívida, a dívida já foi paga, a dívida da Renata está prescrita. Matéria de defesa, para não anular o meu negócio com o Williams. Fechou? E se o título que a Renata está dizendo que ela tem para receber é um título falso? Eu vou dizer na minha defesa, o título é falso, é nulo. Eu não fiz esse título, a assinatura não é minha, ela não é minha credora, a dívida é inexistente, o título é nulo. Matéria de defesa, na fraude contra credores. Segunda possibilidade de defesa. Eu, devedor da Renata, que vendi para o Williams, eu tenho uma plena disponibilidade dos meus bens para vender quando eu quiser. Por quê, Renata? Porque você tem uma dívida comigo, mas eu tenho outro bem para garantir a sua dívida. Eu não sou insolvente.
Devedor tem a livre disponibilidade dos seus bens, por quê? Porque dispõe de outros bens para garantia da dívida. Se eu provo, eu devedor, na contestação, eu alego, e provo que eu não sou insolvente, bal, pedido da Renata para anular o meu negócio com o William. Ainda vai pagar os honorários do meu advogado, um de vocês aí. Vai receber os honorários ainda, nesse caso concreto, da sucumbência. Por quê? Porque venceu a ação, pedido é improcedente. Ok? O devedor tem bens, não é insolvente. Então, demonstrar esse estado de solvência. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou abrir as contas aqui. Vou mostrar minha conta, vou mostrar que eu tenho patrimônio, que eu sou solvente, e eu vou vencer a ação. É, professor. Então, uma maravilha, né? Se o meu cliente tiver e se o meu cliente não tiver. O meu cliente não tem, então vamos continuar. Mais matérias de defesa. A dívida existe, não é nula, não é inexistente, não tem pagamento, não tem prescrição, não tem falsidade do título. E o meu cliente não tem bens, professor, ele é insolvente mesmo. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Vamos ver o que mais que a gente pode alegar. O devedor não alienou o bem para frustrar o pagamento do credor. Por quê? Porque eu ainda tenho uma perspectiva de crédito. Eu ainda vou receber um bem lá na frente, eu tenho uma dívida para receber e eu provo isso. Eu posso estar insolvente agora, porque eu vendi o bem para o Williams. Mas o Banco do Brasil me deve 1 milhão num precatório e o precatório já está para pagamento. Eu tenho uma perspectiva de crédito. Então eu vou ter como garantir a dívida da Renata. Eu não fiz a venda para o Williams para prejudicar a Renata. Eu vou ter crédito para te pagar, Renata. Calma. Tá lá, tá para sair o precatório que eu vou receber 1 milhão. Não fica tranquila. Fique em paz, você vai receber. Eu não fiz nada para te prejudicar. Defesa do devedor alienante. A venda não conduziu à insolvência ou ele vai demonstrar que tem um crédito no futuro onde ele vai ter liquidez, vai ter... E aí ele vai garantir a dívida da Renata. Fique em paz, você vai receber. Mostra o crédito que eu tenho para receber. Pronto, resolve. Ou eu posso alegar, ou eu ou o Williams, aí vai ser mais o Williams, mas eu também, que o terceiro adquirente não sabia do estado de insolvência e nem tinha condições de saber. Eu posso, na minha defesa, dizer isso. Eu estou impugnando o fato constitutivo do autor. Eu estou dizendo, não é o ônus da prova, é do autor. O autor que tem que provar que o doutor Williams sabia que eu, devedor, era insolvente. Quem tem que provar isso é o credor, é a Renata. Eu posso, na minha defesa, e o Williams também, trabalhar na questão do ônus da prova, na impugnação do fato. Ou seja, o doutor Williams fala assim, olha, eu não tinha condições nenhuma de saber que o alienante era devedor insolvente. Não há registro de dívida, ele não responde por processo no fórum, não tem nada ajuizado contra ele, o nome dele não está negativado no Serasa, não tem nada, nenhum bem, na matrícula desse imóvel que eu comprei ele, não tem nenhuma averbação de dívida, não tem nenhuma penhora. Eu não tinha como saber que ele era insolvente. Joga na impugnação do fato. Ele está impugnando o fato. Por quê? Porque o ônus da prova é da Renata, a bucha é dela, ela que vai ter que provar isso. E se ela não prova? Improcedente o pedido. O ônus da prova é dela. Então trabalha com a questão do ônus da prova. Ônus da prova do estado de insolvência do devedor e ônus da prova de que o terceiro adquirente não sabia ou não devia saber da insolvência do credor. Trabalha com isso. Nas operações onerosas, não tem presunção aqui de fraude. Na gratuita tem, tá? Então, se for um caso não gratuito, eu não doei para o William, eu vendi. Então, a prova é da Renata. Ela que tem que provar a insolvência do devedor e o conhecimento do terceiro adquirente, tá? Trabalha com a questão do ônus da prova. E aqui eu vou dar uma outra dica de ouro. Só que agora é uma dica de ouro para os réus. Quando você fizer a contestação, você vai dizer que o ônus da prova é do autor e que cabe a ele provar a insolvência do devedor, Alessandro, e o conhecimento da insolvência pelo terceiro adquirente. O ônus é do autor. E aí você vai colocar o seguinte, na sua contestação. Você vai abrir um capítulo na sua contestação e vai colocar o seguinte. Quem é meu aluno do IPR sabe isso. Você vai colocar o seguinte. Da não possibilidade de inversão do ônus da prova. Da não possibilidade de inversão do ônus da prova. O réu vai defender na contestação que não é possível inverter o ônus da prova, nesse caso concreto. E não é possível inverter o ônus da prova por quê? Porque a prova para o réu também é impossível ou difícil. Se a prova para o